ser para vocês uma imagem de dor e sofrimento. Show de bola. Então, vamos começar, hein? Matéria nova, da nova matéria, que na verdade não é tão nova assim, porque a gente teoricamente teve aula na semana passada disso daqui. Só fechar isso aqui, que senão vai ficar falando na minha cabeça. Deixa eu abrir esse aqui, esse cara aqui. Esse cara. Obrigado. Vem pra cá. Calma aí que eu tô organizando a minha área aqui, minha bagunça. Esse não, esse vem pra cá. Show. Tá organizado a bagunça. Então, é o seguinte, pessoal. Começando a matéria de técnicas de programação, a nossa dinâmica aqui vai ser a seguinte. Tá com dúvida ou quer colaborar de alguma maneira? Você pode simplesmente mandar no chat, né? Sua dúvida, seu questionamento, ou a sua colaboração, aquilo que você quer acrescentar para trazer mais valor à nossa experiência, pode mandar direto no chat. Ou se você tiver também com o microfone aberto, tiver condições de nos presentear com o tostão da sua voz, você também pode abrir o microfone e falar, professor, aqui, uma dúvida aqui. Por enquanto, eu estou com o chat aberto, então eu consigo ver. Se em algum momento eu largar o chat de mão, aí você abre o microfone e fala assim, professor, tá rolando uma treta no chat, volta lá que você está perdendo. Aí eu abro o chat de novo, mas no momento estou acompanhando por aqui. Bom, pessoal, a disciplina, então, é técnicas de programação, né? O que a gente vai ver na disciplina de técnicas de programação? Diversas técnicas, né? Faz sentido que sejam diversas técnicas. Vamos começar com aquele nosso famoso plano de curso, né? Aqui é o nosso guia nosso Google Maps do curso, né? Eu vou abrir ele aqui, assim que eu achar, eu já mostro para vocês. Tá aqui na parte de alunos, site Detect, né? Alunos, plano de curso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, que eu estou fazendo e não estou mostrando, né? Então, site da escola, alunos, plano de curso, aí tem todos os cursos aqui. Nossa, esse aqui, ó, 336 nosso curso. Então, aqui você tem o nosso Google Maps do curso, tem tudo que é o curso, né? Ele tem 3 módulos, essa carga horária, 120 horas de TCC. Se você fizer o primeiro módulo só, você pode pedir um certificado de auxiliar em desenvolvimento de sistemas. Se você fizer o primeiro e o segundo, você pode pedir um certificado de programador de computadores. E se você parar antes, né? Se você desistir antes, você tem direito a esses certificados parciais, né? Por ser um curso modular, né? E se você fizer os 3, aí você sai técnico de nível médio em desenvolvimento de sistemas. Mas não era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar aqui no Ctrl F, ó, técnicas de programação, né? Aqui tem as disciplinas e a carga horária do primeiro módulo. Aqui tem as disciplinas e a carga horária do segundo módulo. Dá um zoom aqui. Aqui você não tem pela frente. E aqui as disciplinas e a carga horária do terceiro módulo. Tá? Mas o que eu quero mostrar é a nossa página aqui da nossa disciplina, né? Nossa disciplina técnica de programação tem essa carga horária de 2 horas e meia por semana. Uma carga horária total de 50 horas aulas. Bom, o que a gente tem que aprender aqui? Qual é o nosso contrato? Né? As atribuições e responsabilidades do técnico em desenvolvimento de sistemas, que são trabalhadas nessa disciplina, são 3 atribuições. Então, você tem que sair daqui sabendo desenvolver programas de computador, utilizando princípios de boas práticas. Essa parte aqui é difícil, né? Desenvolver programas de computador. Essa aqui é mais difícil ainda, que é fazer direito. Então, a gente vai aprender aqui algumas técnicas para fazer direito, né? Usar as boas práticas. Realizar versionamento no desenvolvimento de programas. Essa aqui acho que é uma parte fundamental dessa disciplina, que é controlar as versões do programa. E verificar usabilidade no desenvolvimento de programas. E aqui aparece uma palavra bonita, né, que é usabilidade, que a gente vai trabalhar muito também. Então, basicamente, a gente vai aprender boas práticas, controle de versão e usabilidade. É o foco aí da nossa disciplina, tá? Valores e atitudes, que é uma questão mais pessoal, né? Não é tão técnica, né? Aqui é mais técnico, né, do que a gente vai aprender. E aqui é uma coisa mais competências mais humanas e menos técnicas, né? Então, os valores aqui é incentivar a criatividade,
Então, pensar fora da caixa. Incentivar comportamentos éticos, né? Do que pode e o que não pode fazer, de acordo com preceitos éticos. Fortalecer a persistência. Essa parte aqui a gente tem que trabalhar muito. E o interesse na resolução de situações e problemas, né? Então, a gente vai trabalhar essas competências de modo que vocês tenham essa fortaleza para não desistir diante dos problemas, que eu vou passar bastante problemas para vocês. Bom, essa aqui é uma maneira mais geral, né? Agora, especificamente, as competências são só uma, né? Uma competências, que é elaborar sistemas aplicando princípios de paradigmas de programação, que a gente vai fazer. A competência é aquilo que você tem, né, em você, né? Você consegue resolver problemas com isso, né? Para atingir essas competências, você precisa ganhar um conjunto de habilidades. Então, quais habilidades você precisa ganhar para ter essa competência? Então, você precisa ganhar a habilidade de codificar programas utilizando técnica de programação estruturada. Então, aqui ainda estamos na programação estruturada. E depurar e versionar programas utilizando um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, você precisa aprender a criar um programa e técnicas para encontrar erros, depurar é isso, né? Encontrar erros, controlar versões, utilizando esse negócio chamado IDE, né? O IDE a gente vai ver em detalhes o que é. Então, isso aqui é só tô dando um caminho que a gente vai seguir, né? Depois a gente vai explicar tudo isso, pode ficar tranquilo. E aí tem as bases tecnológicas. As bases tecnológicas é o que a gente vai aprender mesmo, é o conteúdo, é o conteúdão, né? Aqui é competência, que a gente vai sair daqui sendo pessoas melhores. Agora, o conteúdo mesmo, assim, o dia a dia ali, o chão pisado ali, a terra batida, é isso aqui, base tecnológica. Então, a gente vai ver princípios de programação, né? Quais são as linguagens, o que é o código-fonte, o que é um objeto, o que é um executável. Paradigmas de programação, a gente vai já ver na aula de hoje. Conceito de usabilidade, então a gente já vai começar a semana que vem a ver usabilidade, né? O que é, quais são os conceitos. Depois a gente vai ver ferramentas para programação. Essa é uma disciplina aqui que é complicada, né? Porque ela não é uma disciplina que ensina programação, a disciplina é de técnica de programação. Ela não ensina programação, mas ela precisa que você saiba um pouco de programação, né? Algumas coisas você precisa saber um pouco de programação, porque senão não faz sentido, né? Então, como ela vai trazer ferramentas que ajudam você a programar, você precisa ter a necessidade dessa ferramenta, né? Então, enquanto não programar, não vai ter a necessidade. Mais ou menos como se eu estivesse oferecendo água, mas você não está com sede, né? Você não tem sede ainda, mas eu estou aqui oferecendo água. Então, é meio ruim nesse sentido. Então, a gente subverte aqui a ordem das coisas, de modo que algumas coisas que a gente teria que ver primeiro, pensando assim no tempo, a gente vai ver só lá no final, porque é quando vocês já vão ter mais contato com programação, né? A gente vai ver umas coisas mais básicas agora, que não precisam de que você saiba programação ainda. E as coisas específicas, como essas ferramentas aqui, ó, a gente vai ver lá mais pro final, porque aí vocês precisam já entender um pouco mais de programação, né? Para ter essa sede para eu te oferecer esse copo d'água, né? Como diz o poeta, um copo d'água e outras coisas não se nega para ninguém. Então, essas aqui também a gente vai ver, todas essas, como a gente faz edição de código, depuração e tudo mais, mais para frente. Esse aqui também depende de programação, né? Que é verificação e depuração de código. Depuração eu já falei o que é, né? É encontrar os erros, né? Encontrar e corrigir, porque só encontrar também é fácil. Encontrar e corrigir erros, então a gente vai ver técnicas de como é que a gente faz isso. Versionamento e colaboração a gente já consegue ver, não depende muito de programação. Seria bom se já soubesse, mas esse aqui a gente já consegue ver. Então, esses detalhes todos aqui a gente vai ver rapidinho. E práticas de programação, também a gente tem essa dependência aí, que é estilo, refatoração, programação em par, testes e tudo mais. Então, essa é uma disciplina 50 horas práticas, né? Que tem essa característica de ser, assim, um pouquinho de cada coisa, né? Para que vocês tenham condições de já aprender a programação da maneira correta, né? Com as boas práticas, as famosas boas práticas. Muitas dessas coisas aqui vocês vão ver depois com mais detalhes. Então, por exemplo, teste unitário. Tem uma disciplina no terceiro módulo que é só de testes. Então, eu vou falar aqui de teste, mas você vai ter o detalhamento. Aqui é só para você já saber que ele existe, né? Então, muita coisa é só para saber que existe, né? E essas coisas aqui, em todas as outras disciplinas, elas vão trabalhar também, né? Você vai acabar usando isso em outras disciplinas. Então, aqui é uma passada assim geral, né? Só para você ter ideia do que é essas coisas, saber que existe, e depois, durante o curso todo, você vai tendo mais detalhes disso aqui.
Então, essa é a apresentação aí do nosso contrato, né, que é a apresentação da disciplina. Aqui nesse documento, depois, se tiver curiosidade, ó, dá uma olhada, tem todas as disciplinas aqui, né? Esse documento ele tem 194 páginas. Documento super divertido. Se estiver em casa de bobeira, ó, em inglês. Ah, não, inglês é do depois, né? Aí aqui para cima, tem todos, né? Algum lugar aí vai ter, né? Ó, tem aqui as informações. Vou pegar uma matéria aqui para vocês verem outra. NTT não. Tem bastante coisa, né? Programação e algoritmos, que tem que ver. Aí tem todo o conteúdo aqui, ó. Aí se o professor estiver vacilando, estiver falando outra coisa, vai para falar disso aqui, o cara tá falando sobre mitocôndrias, já fala o professor, não é mitocôndrias não, tá no plano que tem que ser programação estruturada. Aí você já dá um toque nele também. Beleza, esse aqui já vou fechar porque eu não quero mais esse aqui. Vamos para a nossa parte aqui, que é técnicas de programação, e vamos parar de falar mal dos outros. Primeira aula, então, essa nossa aula aqui ela vai ser papum, que é uma visão bem geral, né, sobre programação, para a gente ter uma ideia do que é a programação, para que serve, e essa parada toda, fazer algumas classificações, né, conhecer as linguagens que existem, para que cada uma delas serve, e no final dicas para a vida. Esse aqui é o momento coaching do dia. A gente vai ter também esse momento coaching aqui também. Você não estava preparado para o momento coaching? Ele virá. Esse aqui é meu e-mail, né? joão@tc.com.br, mas não precisa mandar e-mail para mim não, tá? Pode mandar pelo Teams, que acho que a frequência que eu vejo o Teams é maior. Eu não estou gravando? O Ricardo disse que eu não estou gravando. Gravei, né? Apareceu aqui, tá gravando. Talvez demorou um pouco para aparecer, né? O Ricardo também, eu tinha esquecido de atualizar o chat aqui. O Ricardo perguntou se vamos usar o OLIDBG. Não faço ideia do que é isso, viu, Ricardo? Mas não vamos usar. Se for o que eu estou pensando, que é pela sigla um banco de dados, um debugger, acho que não, hein? Específico de que linguagem que é? Tem uma especificidade de alguma linguagem ou é geral? Não está previsto esse uso não, viu? Para qualquer uma. Não estamos previsto não, mas podemos pensar nisso daí. Temos uma mão aqui, levantou, abaixou, só para uma enganação. Então, beleza, né? Foi erro, né? O Ayrton ele está sempre explorando, né? Explorando novas funcionalidades. Fica tranquilo, viu? Aqui nós estamos todo mundo errando. Tem uma coisa que a gente vai fazer todo dia é errar, né? Você já errou hoje, hein? Já não pode mais. Agora deixa que eu vou errar daqui a pouco. Jovens, então é isso, tá? Se tiver alguma coisa, vocês podem... Tem esse e-mail aqui, né? Mas o e-mail demora um pouco mais. Qualquer coisa é pelo Teams mesmo, tá? O Ricardo perguntou onde está esse documento, essa apresentação aqui, ela não está ainda, viu? Ela estará. Um dia ela estará. Estará no Teams aí, eu vou postar para vocês. Que não deu tempo ainda, né? O pessoal tá me corrida. Muita coisa para fazer, muita série na Netflix para dar conta. Bom, vamos começar o conteúdo aqui. Primeiro vamos navegar um pouco pela história, né? Dar aquele famoso mergulho no passado, né? Vamos voltar aí para o passado, ver onde é que nasceu esse negócio que a gente está se enfiando agora, negócio de programação, né? Primeiro, a gente começa lá em 1837, com esse pessoal aí, essa turma danadinha, que é o Charles Babbage e a Ada Lovelace. Então, eles criaram, na verdade, o Charles Babbage fez mais ou menos a teoria, né, da máquina analítica. Essa aqui é a criação deles, é a máquina analítica, né? Essa bagaceira aqui, que parece mais aqueles tear da Disney, né? Da princesa que furava o dedo, que eu não lembro qual que era, da Disney. Então, ele tinha uma ideia meio assim, né? Era uma máquina extremamente mecânica que processava expressões analíticas. Então, a teoria de como seria essa máquina, né, e a construção dela, veio dessa época, em 1837. A gente considera, é difícil classificar assim, qual foi o primeiro computador, né? Porque aí teria que definir o que é o computador, né? Qual foi o primeiro software, né? Teria que definir qual que é o requisito para ser um software. Então, a primeira máquina de calcular, que era uma máquina mecânica, né, foi a máquina analítica, e a Ada Lovelace aí foi considerada
a mãe, vou chamar mãe assim, mas a pessoa que inventou a programação, né? A capacidade de você, a partir de um hardware único, criar aplicações diferentes, né? Softwares diferentes, usando-se aí da máquina analítica do Babbage. Então, uma mulher aí pioneiríssima na história da nossa área, né? Que é uma área com mulheres maravilhosas aí, mas infelizmente apagadas pela história. Então, bom, isso é em 1837, né? A máquina analítica, né? Aí depois na IBM, a gente tem em 1887, avançando um pouco mais e mudando totalmente a tecnologia, nós temos a invenção do Herman Hollerith. E a invenção dele foi uma invenção bastante famosa, né? Inclusive dá nome a uma coisa muito, muito atual. Não sei se é atual também, né? Porque hoje em dia as coisas mudaram tanto que nem se usa mais esse termo, né? Talvez o avô de vocês use assim, eu vou pegar o meu Hollerith para ver o meu pagamento, né? Então, o Hollerith é a folha de pagamento hoje, né? O pessoal abandonou o termo, né? Nossa, gente, pessoal maldoso, né? Apagaram da história o Herman Hollerith. Então, ele era um funcionário da IBM e um dos cálculos que era um pouco chato de fazer é o cálculo da folha de pagamento. E ele inventou, né, uma maneira de calcular a folha de pagamento dos funcionários. E aí o relatório, né, esse relatório aí da folha de pagamento, acabou recebendo o nome de Hollerith. Então, o Hollerith veio justamente por causa do Herman, que inventou isso daí em 1887, ele era funcionário da IBM, né? O que ele usava para programar, né, aí já tinha uma programação mais específica, né? Então, o que ele usava para programar eram cartões perfurados. Então, esses cartões aqui, ó, esses cartões perfurados, era a maneira de você entrar com informações. Hoje a gente digita no teclado, que é uma bênção de Deus, mas na época, a maneira de você rodar um programa era você pegar essa quantidade enorme aqui de papel, realizar diversos furos nesses cartões, né? Como, sabe aquele cartão da loteria, ou quando você vai fazer uma prova que você pinta um quadradinho, e depois esse cartão ele é lido por uma máquina? A ideia era uma ideia semelhante, né? Obviamente aqui que é a ideia pioneira, né? Depois esses cartões, esses processos de leitura ótica copiaram na cara dura a ideia do cara. Mas a ideia aqui era furar esses cartões, e se você furava, né? Na hora que esse cartão passava na leitora, uma chavinha dava o contato onde estava furado, né? E esse contato onde estava furado representava o valor digital 1, né? Então fechava um contato lá, era como se ligasse o interruptor, e aí representava o valor 1. E onde não furou, não dava o contato, e aí representava então o valor digital 0. Então, fazendo diversos furos nesses cartões, e aí vocês tinham, para rodar um programa, dezenas, centenas de cartões, né, que passavam numa velocidade lá bem grande na leitura, e aí executando lá diversos zeros e um, zeros e um, zeros e um. Então, imagina você ficar furando esses cartões na mão para fazer o seu programa, aí você roda o programa e fala, eita, tá errado uma coisa aqui. Vai ter que fazer tudo de novo. Tem que tentar fazer um ajuste ali, rodar para ver se deu certo. Mas, né, essa invenção aí, ainda existe uma máquina dessa, né, que roda cartões perfurados, em funcionamento, em um museu, que eu não sei onde é que é. Mas tá aí, né? Tá aí no museu aí. É só questão de encontrar. Talvez seja uma missão aí, encontrar essa máquina. Então ele processava lá os Hollerith, né, do pessoal, a folha de pagamento, o pessoal ficava bem feliz, né? E aí a IBM ganhou muito dinheiro também com essa tecnologia. Então era a maneira que se programava em 1887. 1887. O Brasil ainda tinha escravos, né, nessa época. Bom, avançando, né, para aquele nosso maravilhoso momento onde uma guerra mundial matou milhões de pessoas, a gente tem muitas invenções durante a guerra, né, que é o que move o mundo, é a guerra, né, você destruir o seu inimigo. Então, muita tecnologia nasce dali. Então, em 1940, o Alan Turing fez diversas criações, né, lá em Oxford, o Alan Turing, no período da guerra, ele fez diversas criações. Uma dessas criações é o Enigma. O Enigma é uma máquina que foi construída para decodificar o código nazista na Segunda Guerra, né? Então, a Inglaterra interceptava as comunicações dos alemães,
Só que essas comunicações, elas vinham criptografadas, elas vinham tudo misturada, né? Então eles pegavam lá quais eram as letras, só que não dava para entender nada, porque estava codificado. Para decodificar aquela informação, eles precisavam de uma espécie de uma senha. Vou simplificar aqui, né? Eles precisavam de uma senha para conseguir transformar aquele conjunto de letras que não fazia sentido nenhum em uma mensagem do tipo: amanhã, às 6 horas, a gente vai atacar pelo flanco direito. Então, eles precisavam decodificar essas mensagens para conseguir entender o que os alemães estavam comunicando. E seria fundamental para a guerra nesse ponto. Só que eles até conseguiam, né, fazendo diversas tentativas, colocavam vários matemáticos para calcular, eles conseguiam descobrir a senha, que transformava aquela mensagem numa mensagem legível. Porém, de um dia para o outro, a senha mudava. Então, às vezes, eles demoravam 3 dias para descobrir, os matemáticos calculando na mão, só que aí, no dia seguinte, já era outra senha. Então, todo aquele trabalho que eles tiveram naquele período não adiantou de nada, porque já não serve mais. A chave para descriptografar já tinha mudado. Então, o Alan Turing, ele propõe, né? Ele propõe não, ele vai lá e faz, né? Não tem negócio de propor, não. Aqui o negócio é pegar e fazer. Ele vai lá e constrói uma máquina que consegue decifrar essa senha, descobrir essa senha mais rapidamente. Então, a máquina de Turing, né? Que realizou aí essa decodificação. E aí, felizmente, não foi reconhecido nessa época, porque ele tinha uma personalidade bastante forte, que não é um defeito, né? Pode ser até uma qualidade. Tem o filme, né? O filme dele, que é como é que chama o nome do filme, do rapaz? Que quem faz é o Benedito Cumberbatch. O Jogo da Imitação, né? O Jogo da Imitação. Chama. Então, mostra um pouco, de uma maneira um pouco fantasiosa, como todos os filmes, né? Mas ele mostra um pouco a história, né? A história do Alan Turing resolvendo esse problema aí durante a Segunda Guerra. Que mais? É isso, né? Que eu tinha para falar dessa parte aqui até 1940. Então, as máquinas ainda eram máquinas bastante difíceis de programar, mas você conseguia programar, né? Eram máquinas com válvula, então não tinha processador, né? A coisa era bastante precária ainda. Mas é o início, né? Avançando no tempo, viajando no tempo, no nosso DeLorean, a gente chega em 1954. Então, a gente já tem computadores, já tem processadores aqui, né? A IBM continua lançando muitas tecnologias. E aí aparece a primeira linguagem de programação, né, na IBM em 1954, que é o Fortran. Uma linguagem extremamente difícil, mas para a época foi uma revolução, né, uma revolução importantíssima. Primeira linguagem de programação, 1954, Fortran. Ninguém usa mais isso. Depois, em 1959, surge o COBOL. Esse COBOL aqui ele tem uma história, hein, pessoal, por trás dele, né? Que eu não sei, mas deve ser uma história muito legal. Por quê? Nessa época aqui, 1960, 1970, com o surgimento do COBOL, né, que era uma linguagem bastante estruturada em relação ao Fortran, muito mais segura e muito mais estável, começou a automatização dos bancos, esses malditos bancos capitalistas que roubam nosso dinheiro. Eles começaram a automatizar o processo, que antes era tudo em papel, né? Então começou o processo de trazer esses processos todos que eram em papel para um mundo digital, né? Então começou a criação de softwares para os bancos. Então muito software foi criado, assim, a base toda dos bancos mundiais, nacionais também, né? Embora o mercado nessa época estava fechado, né? Mas a gente, principalmente depois de 64, né? Não sei se vocês estão sabendo aí, o mercado ficou um pouco fechado para tecnologias de fora. Mas mesmo assim os bancos se automatizaram e criaram sua base de software utilizando o COBOL. Por que eu estou falando tanto do COBOL se esse negócio é tão velho, né? Porque hoje existe um grande mercado de trabalho para programadores de COBOL. Por incrível que pareça, né? Assim, talvez não seja tão grande, mas existe um mercado rico, vamos dizer que é rico, né? Não é muito grande porque é bastante restrito, né, você entrar nesse mercado. Mas se você for um bom programador de COBOL, essa é a lenda que diz, né? Eu não sou um bom programador de COBOL, mas eu ouvi dizer isso aí um dia.
Se você for um bom programador de COBOL, você pode ser contratado por um branco, né, também, mas um banco desses que tem ainda a sua base em COBOL. E para o banco mudar assim, a base do seu software, hoje em dia, o custo e o risco, né, é muito grande, né? Então, alguns sistemas hoje ainda rodam em COBOL. E pessoas que dão manutenção nesses sistemas, aí ganham muito dinheiro, né? Mas deve ser umas 2, 3 só que ganham, porque não tem muita gente, não tem muita vaga, né? As outras linguagens têm bastante vaga. Aí você ganha R$10. Mas para COBOL, são poucas vagas, mas quem manja mesmo e vai trabalhar dando manutenção nesse sistema, que a gente chama de sistemas legados, né? São aqueles que ficaram de herança de um passado sombrio, sistema legado, quem dá manutenção ganha bastante dinheiro. Então, esse é o nosso querido COBOL. Bom, depois em 1964 surge o nosso famoso BASIC, né? O BASIC aqui, que é os primeiros passos da Microsoft no caminho do mundo do desenvolvimento de software, né? A primeira linguagem de programação da Microsoft, né? Então, até aqui a IBM estava mandando em tudo, né? Aí, em 1964, chegou uma coisa nova aí, né? Veio o BASIC, né? Que justamente tem essa proposta de ser uma coisa mais básica, né? Então, dá uma olhada no código-fonte aqui em COBOL, Deus é mais, né? Agora o BASIC aqui, mais facinho, né? Ele traz essa característica de ser uma linguagem mais acessível, né? E aí expande muito, né? Porque você não tem essa barreira de uma dificuldade absurda para fazer qualquer coisa, qualquer software simples, né? Então, o BASIC é a primeira linguagem que traz essa visão de simplicidade para desenvolvimento. Viajando no tempo, como se não houvesse amanhã, nós chegamos a 1972, com o advento da linguagem C. Então, a linguagem C, e a linguagem C é importantíssima, porque ela traz uma base para diversas outras linguagens que a gente tem hoje, que a gente chama de linguagens C-like, né, que tem a sua sintaxe parecida com a linguagem C. Agora eu falei sintaxe, né? E aí, sintaxe, o que é a sintaxe, né? A sintaxe, falando assim, cá entre nós, no português, né, na simplicidade aqui do português, a sintaxe seria a gramática de uma linguagem de programação. Então, a gente tem diversas linguagens no mundo. Tem português, inglês, espanhol, várias linguagens, né? E o que... A regra, né, que permite que você escreva numa linguagem em outra, né, que fala assim, não, você tem que usar o verbo, tem o substantivo, para fazer uma pergunta você tem que... Todas essas regras chama gramática, na linguagem natural. Na linguagem de programação, as regras, que vai dizer como é que você tem que se comunicar, chama sintaxe. Então já faz essa associação na sua cabeça, sempre que falar assim, a sintaxe da linguagem Java é muito difícil. Está falando que a gramática da linguagem Java é difícil. A forma, as regras para escrever, né, para se comunicar com essa linguagem é difícil. Então, já faz essa associação. Então, a linguagem C, ela surgiu com uma sintaxe muito legal e acaba que ela é base para diversas outras linguagens hoje em dia. E diversas mesmo, né? Então, tanto para de programação para celular, até programação para servidor, até para programação de dispositivos embarcados, a gente encontra linguagens baseadas na sintaxe da linguagem C, né? Então, se você entender bem a linguagem C, você consegue entender. Vai ser muito fácil você migrar para qualquer outra linguagem, tá? Em 1978, eu não tinha nem nascido, ninguém de vocês tinha nascido, não, algumas pessoas talvez já tinham nascido. Surgiu a linguagem SQL. SQL não é uma linguagem de programação, mas eu quis colocar aqui, tá? Porque é uma coisa legal. Então, o SQL é uma linguagem de banco de dados, né? Uma linguagem é o Sentence Query Language. Sentence Query Language. É a linguagem que ela é exclusiva para você fazer manipulação. O Fernando estava lá nessa época, porque o Fernando ele tem 92 anos. O SQL, então, é uma linguagem de manipulação de dados, né? Então, ela serve para você inserir um dado num banco de dados, resgatar um dado num banco de dados, fazer busca, né, de dados. Então, é uma linguagem importantíssima na nossa área, né? A gente conhecer o SQL a fundo, né? Porque, às vezes, é um problema que é simples,
que você consegue resolver com uma linha de SQL, às vezes você quer fazer 10 linhas de linguagem de programação, sendo que não precisava. Então, conhecer o SQL a fundo é muito importante para a gente. Mas o SQL nasceu em 1978, eu já estou aqui falando outras coisas que não tinha nada a ver. Em 1991, agora a gente já começa a ter aqui um dos nossos contemporâneos, né? Pessoas que nasceram nessa época. Eu ainda não. Eu nascerei em breve. Então, a gente tem o advento de duas linguagens de programação importantíssimas para a gente, que é o Python e o Java. O Java, ele nasceu na empresa chamada Sun Microsystems, nem existe mais, a Sun foi comprada pela Oracle, né? E a Oracle hoje é dona de algumas partes do Java, ele abandonou uma parte do Java, a parte que faz programação web, né? Abandonou para uma fundação e está cuidando de uma outra parte agora. Então o Java ele nasceu numa empresa, né, na Sun, e depois meio que virou uma coisa mais da comunidade, mais open source, né? Uma linguagem importantíssima hoje, né, ainda assim, né, desde 1991, uma linguagem importantíssima. Durante muito tempo, a programação para Android era realizada em Java. Hoje está mudando isso, né? Então, hoje a gente tem Kotlin, o próprio... Tem Flutter, né? Tem outras linguagens que o próprio Google definiu como linguagens oficiais, mas muita coisa a gente faz em Java também, né? E com Java você pode programar para qualquer coisa, né? Você pode programar para celular, para web, você pode programar para desktop, você pode programar para televisão. Então, Java ele é uma linguagem extremamente versátil. E está aí até hoje, firme e forte. Muitas vagas de Java, hein? Para quem sabe Java é muito bom. Mas na mesma época nasceu o Python, só que aí ninguém deu atenção para o Python. Tadinho, né? Na época, ninguém deu atenção. Mas hoje, hoje o Python ele é o queridinho de todo mundo aí. Hoje você fala assim que você... Primeiro que o Python é uma linguagem muito fácil. Muito mais fácil do que Java, né? O Java é uma linguagem que ele tem a sintaxe parecida com C, né? Então é uma dessas. O Python ele tem uma sintaxe que é totalmente diferente. Só que ele tem essa característica de ser muito mais fácil. E o principal, acho que a grande vantagem do Python, hoje em dia, que todo mundo quer aprender Python, é na parte de data science. Então, o Python tem muitas bibliotecas que facilita muito você fazer ciência de dados. É você pegar milhões de registros de dados de usuários da internet, por exemplo, e a partir dali tirar uma informação que vai ser útil para uma tomada de decisão, né? Isso é a data science. Que um pouco se mistura com Big Data, né? Que é essa coisa de você ter muitos dados. Então, a partir dessa quantidade absurda de informações que a gente tem, tirar aquilo que é essencial, né, para a tomada de decisão. Então, o Python ele traz esse negócio para fazer isso. O Python é a linguagem ideal. Além disso, não bastasse, né, a questão do data science, a parte de inteligência artificial também, com Python é extremamente útil. Acho que a maioria das aplicações rodam de inteligência artificial que estão baseadas em Python, né? Então, o Python, apesar de ter nascido há muito tempo atrás, agora ele está na crista da onda, né? É o que está pegando. Também tem muitas vagas de emprego em Python. Obviamente que o Python não se limita a isso, né? Ele não é desses, de ficar só na parte de data science e inteligência artificial. Também você pode criar aplicações para desktop, você pode criar aplicações web. Ele tem diversos plugins e diversos frameworks baseados nele, que permite você criar várias coisas, né? Então, e em uma linguagem fácil, né? Que esse aqui é o lance, né? Uma linguagem que é fácil de aprender e fácil de usar. Rapidinho você consegue construir diversas coisas. Mas vamos pegar esse nosso DeLorean e viajar mais um pouquinho no tempo para 1993, hein? Tá chegando o dia do meu nascimento. Em 1993 é criada a linguagem Lua. A linguagem Lua é uma linguagem brasileira, né? Então, uma linguagem aí, nossa, né? Tupiniquim. Uma linguagem moleque, né? Linguagem aí, pé no chão, né? E é uma linguagem utilizada, é uma linguagem bastante versátil, porém ela ganhou aí o seu destaque internacional na parte de criação de jogos. Então ela tem uma característica, assim, uma estrutura que facilitou muito
a criação de jogos utilizando a linguagem Lua, né? Então, você tem muitos desenvolvedores de games que criam a parte assim, de regras de negócio de um jogo utilizando Lua por conta da estrutura da linguagem, né? Brasil é Tupiniquim, é isso aí, é samba e futebol. Depois, em 1995, surge o JavaScript. Aí, rapaz, aí a revolução começa e aí ninguém segura mais. JavaScript hoje acho que é a linguagem mais utilizada, mais amada e mais odiada do ambiente de desenvolvimento, né? O JavaScript antigamente ficava limitado à programação web, né? Então você programava, então o mercado era muito limitado, né? Só que aí surgiu algumas coisinhas que o pessoal inventou, que aí você pode utilizar JavaScript para fazer programação para celular. Aí fala, opa, nossa, que legal esse negócio aqui, hein? Ah, vou fazer também programação para desktop. E aí começaram a usar o JavaScript para tudo, né? Colocaram o JavaScript em todos os lugares. E JavaScript é legal que uma linguagem bem simples, também baseado na sintaxe da linguagem C, né? Uma linguagem bem simples, bastante funcional e leve, né? Poderosa, fácil, acessível. Para você começar a programar em JavaScript, você não precisa instalar nada no seu computador, né? Tudo que você tem no seu computador já serve, né? Você abrir o seu navegador, ó. Eu tô aqui no navegador aberto, hein, pessoal? E você vai aqui no inspecionário, ó. Vai aqui no inspecionário, no console aqui, ó. Tem um monte de erro do Google aqui, ó, mas eu vou dar uma limpada nele, ó. Você vai aqui no console, e você pode já programar daqui, ó. Pode já criar uma variável aqui, ó. Então, já tá no... Aqui, ó. Aí você coloca aqui -2, já calcula ali para você, né? Então, o JavaScript, ele tá aí, né? Você bobeou, o JavaScript tá aí na sua cara. Você consegue programar sem ter que instalar no seu computador. O próprio navegador já é o software para você programar. E testar e fazer tudo mais. Então, o JavaScript muito acessível. Nasceu para a web, né? Mas acabou dominando o mundo todo, hein? Se bobear, você vai abrir a geladeira, vai ser um JavaScript lá dentro. 1996, aí um ano depois surge o PHP, né? O PHP é uma linguagem aí que particularmente eu gosto de todas, mas eu gosto bastante de JavaScript, eu gosto de PHP, gosto de Java. O que eu gosto aqui? Eu gosto de Python, gosto de SQL, tá bom, eu gosto de todas. Não vamos ter nenhuma preferida porque tá difícil. Lua eu nunca trabalhei. Mas aí PHP é uma linguagem específica para a web, né? E veio forte o PHP porque permitiu muitos... Bom, acho que o que alavancou mesmo o PHP, que tipo assim, falou, putz, agora eu quero aprender PHP, foram os produtos criados em cima do PHP que muita gente utilizou. E aí eu vou citar nomes, hein? Vou citar um nome aqui para vocês. WordPress. Então, WordPress é um software, né, feito em PHP para você criar sites. Então, você pode criar os sites mais avançados e é uma ferramenta super poderosa. Então, o WordPress alavancou muito o uso do PHP. Que mais? Moodle. Diversas aplicações assim que você instala, né, no seu servidor para criar páginas ou criar serviços específicos. No caso do Moodle é para o EAD, né? Então, essas ferramentas, elas foram criadas em PHP e alavancou de uma maneira absurda o uso do PHP, que todo mundo queria aprender. É uma linguagem também que é fácil, é uma linguagem baseada em C, né? Então, tem a sintaxe da linguagem C. Perceba que muitas têm linguagem C, né, por trás. E aí o PHP cresceu muito e hoje é uma das linguagens mais utilizadas. Amada por muitas pessoas, mas também bastante odiada, né? Por conta de que com o PHP você consegue fazer muitas gambiarras, né? Então as pessoas não gostam muito. Ele é muito livre, assim, a pessoa consegue fazer várias gambiarras. Agora a pessoa que gosta de... Também você pode fazer direito, né? Ela tem todo o suporte para você fazer bem feito. Então as pessoas que são muito caxias, assim, não gostam muito do PHP por conta dessa possibilidade de fazer errado, né? Mas tem que entender que dá para fazer certo. Quem usou muito PHP há muito tempo aí foi o Mark, né? Que é o nosso amigo. O Mark, ele usou no princípio, né, do Facebook, ele já usava, ele fez o Facebook, a versão inicial com PHP, e usou durante muito tempo, e muitas partes do Facebook hoje são em PHP, né? Depois ele inventou umas coisas lá, que a gente vai ver daqui a pouco, nem sei se a gente vai ver daqui a pouco, não vai ver não, pelo jeito não vai ver. Não vai ver não. Mas ele inventou o React, né, que é um framework em JavaScript,
para resolver alguns problemas específicos do Facebook. Então, muita coisa hoje está rodando lá em React, mas tem um núcleo ainda que é em PHP. Depois de 1997, os anos 90 foram bons para a web, né? A gente tem o JavaScript, o PHP e tem o CSS, né? CSS na versão 3. Que o CSS é a linguagem para você criar a formatação, né, da página, né? Que vai dar todo o estilo da página. Então, CSS nasceu em 97. É fundamental saber CSS, hein, pessoal? Muito importante. Não só para quem vai trabalhar com web, porque hoje você, para fazer aplicativo para celular, também usa CSS em muitos casos. E aí, em 2000, né, lembra que eu falei que o Java você pode fazer software para Android e tudo mais? Em 2000 veio com esse... não era isso que eu ia falar. Em 2000 surgiu o .NET, né? Surgiu as versões aí do .NET. A Microsoft estava aqui no Basic, né? E evoluiu para o Visual Basic, depois, né? Visual Basic 6, foi evoluindo. E aí, em 2000 veio com o Visual Studio. Visual Studio para criação de aplicações específicas aí do ambiente da Microsoft, né? Então, aí é o negócio da Microsoft. Na época, você podia criar, um pouco depois, né? Ele deu a permissão para você criar tanto o aplicativo para o Windows, que você instala no Windows, quanto o aplicativo para o celular, o Windows Phone, né? Lembra que tinha um Windows Phone? Então, não tem mais. Mas você usava essa mesma ferramenta, que é o Visual Studio. Depois isso aqui foi evoluindo para o Visual Studio .NET, né, o .NET, para você criar aplicativo para web também, aí trouxe um monte de coisa, né? C#, .NET, então tem uma família de linguagens que estão dentro aí desse pacote da Microsoft, que é o Visual Studio. E é isso, né? A Microsoft hoje mudou muito a visão dela em relação à parte de desenvolvimento. E mudou para melhor, viu, pessoal? Vocês não ficam com ódio da Microsoft, não, porque ela mudou para melhor. A Microsoft ela investe agora bastante na parte de open source, então tem muita coisa de graça que a gente vai usar e que é código aberto. Então, assim, qualquer pessoa pode ter acesso ao código e fazer suas modificações, lançar suas versões. Então, muito bacana mesmo hoje a participação da Microsoft nessa parte para quem é desenvolvedor de software. Na coisa de Windows, essas coisas aí, a gente não está muito feliz, não. Mas a gente tem que também valorizar, né, as decisões certas. E ela tem ajudado bastante a comunidade, né, nesse sentido. A comunidade agora é nós, né? Agora você faz parte da comunidade de desenvolvedores. Então, a Microsoft tem tomado decisões bastante... Bom, é a empresa, né, pessoal? Também não dá para falar que a empresa é boa, né? Tem as suas intenções por trás. Mas ela tem colaborado bastante, tem mudado essa visão de empresa malvadona que quer dominar o mundo, né? Ela só é uma empresa que quer dominar o mundo. Deixou de ser malvadona. Depois tem o Kotlin, né? O Kotlin é a linguagem que o Android lançou para desenvolvimento, né? Já um passo para substituir o Java, né? Como linguagem oficial de desenvolvimento do Android. E em 2014, a Apple lançou a linguagem Swift para programação específica para celulares da Apple, né? Para o iOS. Que veio substituir uma outra linguagem que não está aqui, que é o Objective-C. Objective-C. Também baseado na linguagem C, né? Então, tudo baseado na linguagem C. Então, o C gerou um Objective-C, que era a programação para iOS na ocasião. E em 2014 veio o Swift, que também a sintaxe é parecida com a linguagem C, né? Porque eles não querem mudar tanto assim, né? Mas a linguagem foi uma revolução. Ai, ai. Bom, a nossa linha do tempo acabou, viu, pessoal? Esse negócio de viajar aqui, a gente já viajou demais, tá? Muita coisa aconteceu aqui depois, de 2014 para cá, mas esses foram os nossos marcos principais. Dúvidas até aqui? Colaborações? Mais informações? Estou com falta de ar hoje. Nossa, cansei de tanto que eu falei. Ai, ai. Tudo bem. Não. Tá bom. Conseguimos. De boas. Não, boas. Show. Então, seguimos. Vamos falar um pouco mais sobre programação. Agora, esse aqui foi as linguagens que existem e tudo mais, né? Vamos falar agora um pouco mais sobre esse negócio de programação. O que é essa programação, né? Para que está servindo? Bom, primeiro, por que a gente precisa de uma linguagem de programação?
Porque a gente não sabe falar a linguagem do computador. O computador, ele não, infelizmente, não tem essa capacidade, ainda, né? Ainda, de você falar para ele fazer o que você está falando, né? Então, para a gente criar softwares, a gente precisa de alguém para interpretar para a gente. Então, esse esquema é o esquema básico. Eu até escrevi básico porque ele é muito básico, tá? Ele vai melhorar ainda. Aqui na base desse esquema nós temos o hardware. O hardware é o computador em si, né? A parte física do computador. Lá em Fundamentos de Informática, provavelmente vocês vão se aprofundar um pouco mais sobre hardware e software, mas já dou spoiler aqui, que o hardware é a parte física, é o processador do computador, é o hardware, a memória é o hardware, né? Então a gente quer se comunicar com esse hardware. A gente quer pedir para ele fazer alguma coisa, ensinar ele a calcular alguma coisa, ensinar ele a responder. Então a gente precisa se comunicar. Porém, a gente não sabe falar a linguagem dele. A linguagem dele é essa linguagem aqui, a linguagem de máquina. Linguagem de máquina, essencialmente, se a gente for falar aqui no hardware, lá pertinho do hardware é 0 e 1, né? Então é linguagem binária, é 0, 1, é ligado, desligado. É o que o hardware vai entender. Se a gente pensar dentro do processador, ali não vai estar... Fisicamente vai estar passando 0 e 1, mas tem algumas linguagens que são uma linguagem que a gente fala que é linguagem de baixo nível, né? Então, mova esse valor desse endereço da memória para esse outro endereço, soma esse valor com esse outro valor. Então, é muito limitado, né? Assim, a única coisa que ele sabe fazer é mover informações na memória e somar. É as únicas operações que ele sabe fazer. Então, move um valor e soma. Ah, eu queria fazer uma subtração. Para fazer uma subtração, você tem que ensinar ele a fazer uma subtração. Ah, eu queria fazer uma multiplicação. Então, você vai ter que pegar a soma, que já tem. Não sei se eu falei errado, talvez tenha falado alguma coisa. A soma que já tem e vai fazer essa soma repetir várias vezes para você conseguir fazer a multiplicação. Ah, eu queria fazer a raiz. Aí você tem que ensinar. Então, assim, a linguagem, essencialmente, do computador, a gente chama que é uma linguagem de baixo nível. Ou seja, ela não tem muitos recursos e é uma linguagem muito distante da linguagem humana. Tá? Então, essa é a linguagem de baixo nível, porque está muito próximo da linguagem do hardware. Só que, assim, se a gente for ficar fazendo programação escovando o bit, assim, trabalhando cada memóriazinha, vai para lá, vem para cá, soma, a gente não consegue produzir nada muito rápido. Então, para melhorar a nossa produtividade, a gente fala uma linguagem que é uma linguagem de mais alto nível, que é mais próximo da linguagem do ser humano, né? Aqui em cima está o ser humano. Não que o ser humano seja Deus, muito pelo contrário. E aqui embaixo está o hardware, está o computador, né? Então, uma linguagem que está mais aqui em cima é uma linguagem de alto nível, que é mais próximo do que a gente entende. E uma linguagem que está mais próxima do computador é uma linguagem de baixo nível, uma linguagem de máquina, que está mais próximo do que o computador entende. Então, no meio do caminho tem a linguagem de programação. Então, a linguagem de programação, ela consegue ser convertida para uma linguagem de máquina que o computador entende, e a gente consegue aprender uma linguagem de programação, a gente consegue falar essa linguagem aqui no meio. Alguns conseguem, né? Esperamos aqui, que nós estamos aqui nesse curso que é para conseguir, né? Então, a gente quer conseguir isso daí. Então, para isso que serve a linguagem de programação. Ela é uma linguagem intermediária que a gente consegue utilizar para conversar com o computador, para ensinar ele a fazer alguma coisa. E aí tem várias estratégias aqui, né, de como essa linguagem é falada. Primeiro que todas essas linguagens aqui são em inglês, tá, pessoal? Não está tendo linguagem de programação em outra língua. Em português, em russo, japonês, não tem. Em inglês. Então aí tem que saber inglês. É obrigatório saber inglês? É obrigatório sim. Ah, mas isso... Não tem, pessoal. Tem que saber inglês. Ah, mas se eu não souber... Não, tem que saber. Ah, mas... Não, é para saber. Tudo bem? Porque todos os comandos vão ser em inglês. Primeiro começa por aí. Precisa ser o expert em inglês e falar nice to meet? Não precisa, né? Porque o negócio da conversação aí vai depender da empresa que você vai trabalhar, se tem contato, não. Mas os termos em inglês não podem assustar vocês, tá? Porque toda a sintaxe da linguagem vai ser em inglês. Muita documentação que você vai ter acesso é em inglês, né? Porque é a linguagem que é utilizada para fazer divulgação da tecnologia. Não tem problema você jogar no tradutor lá, né, e entender as coisas.
Mas você não vai poder traduzir o código-fonte para português e achar que vai entender. Não, tem que saber a parte do inglês. Mas não tem mais. Tem que aprender inglês. Beleza. Linguagens. Hoje tem pouca linguagem, né? Tem 1.369 linguagens de programação hoje. E esse hoje aqui é semana passada, né? Então, talvez pode ter já surgido mais algumas. Tem que tomar cuidado aqui se não surgiu mais algumas, né? E aí, bom, então, tem bastante coisa para aprender, né? O que a gente vai aprender? Aí, não sei, o curso oferece um caminho, mas você é dono dos seus sonhos, você precisa ver o caminho que você vai seguir. Aí eu vou dar umas dicas, né, do que a gente pode olhar para o mercado e ver o que o pessoal está querendo. Uma das métricas que a gente tem é essa empresa chamada TIOB, que faz o levantamento das linguagens, né? Então, estão sendo utilizadas aí. Então, aqui é a última atualização de julho de 2019. Tá velho, tem que atualizar esses dados aqui. Então, Java era primeiro. Então, Java e C, eles estavam trocando aí entre primeiro e segundo, eles ficam alternando, né? Então, tem isso daqui. Tem Python, né? Que é para vocês, C++, C Sharp, que é da Microsoft, né? Aquele da Microsoft. O Visual Basic.NET da Microsoft também, JavaScript, PHP, e aí vai, né? O Objective-C, que é para iPhone e tudo mais. Então tem todas essas linguagens aqui. Só que o pessoal não gosta muito dessa métrica, porque dá um parâmetro, assim, geral, só que a metodologia que eles usam para dizer quem é primeiro, segundo e terceiro não é muito clara, né? Então é meio estranho. É uma referência para a gente ter, mas ela é um pouco estranha, o pessoal não gosta muito. Outra maneira de descobrir é você utilizar o Stack Overflow. O Stack Overflow é um site, é uma espécie de um fórum, né, que é feito para programadores resolvendo problemas. Então, por exemplo, você está fazendo um código lá e deu um erro, né? Apareceu um erro, putz, não sei o que é esse erro. Você copia esse código, cola lá no Stack Overflow e fala, ó, pessoal, estou com um erro assim, assim, assim e tal, estou tentando fazer esse teste, está apresentando esse problema. A comunidade de desenvolvedores, esse pessoal bacana aí, que agora a gente faz parte, que agora é a nossa família, vai lá e responde para você. Então eles entram lá e falam assim, você já tentou tal coisa? Tá. A maioria em inglês, né? Tem em português também, mas se você quiser tecnologias assim mais atuais, né? Se for erros comuns, assim, de iniciante, em português vai ter já, né? Aí a pessoa fala, tenta tal coisa, tenta outra coisa, não sei o quê, faz assim. E aí, as respostas que eles vão dando também recebem votos, né? Então, o cara deu uma resposta boa lá, ela vai votando e a resposta vai subindo, vai ficando mais bem avaliada, né? Então, também, aí, o Stack Overflow é uma oportunidade para vocês em vários aspectos. Primeiro, para você postar seu erro lá e conseguir a ajuda da comunidade. Ou antes mesmo de postar o erro, né, procurar, né, porque às vezes alguém já teve esse mesmo problema e a resposta já está lá. Então você não precisa nem postar o erro e esperar alguém responder, a resposta já está lá. Então você busca por lá. Depois, se não encontrar, você posta o erro e espera a comunidade responder. E depois, mais para frente ainda, você pode ser o cara que responde as dúvidas, né? E não precisa ser muito mais para frente não, hein? Semana que vem já dá para entrar lá e tentar responder alguma coisa. Porque primeiro que você vai estar aprendendo, né? Conforme você ensina, você aprende muito mais do que se você estivesse aprendendo mesmo. Essa é uma frase que você pode colocar no seu caderno aí. Ó. Se você ensina, você aprende mais do que se estivesse aprendendo. Então, fixa aquele conteúdo que você aprendeu, né? Ajudando outra pessoa. Além de que você está fazendo uma boa ação. Ajudando outra pessoa, que um dia você foi ajudado. E você está criando para você também um portfólio. Você cria um nome para você na internet. Então, quando as empresas vão recrutar, elas acabam dando uma olhada no perfil nessas redes, né? Então, a gente vai aprender várias redes, uma delas é o Stack Overflow. Né? O pessoal dá uma olhada assim, putz, o cara é super ativo aqui no Stack Overflow, ele tem várias respostas, ele tem essa avaliação aqui, né? Então, é um cara que ajuda a comunidade, então eu quero ele dentro da minha empresa. Então, o Stack Overflow é tudo isso que eu falei para vocês. Mas, enfim, o que eu estava dizendo? Tá. Então, o Stack Overflow, como ele é uma ferramenta para a comunidade tirar dúvidas e resolver problemas, ele consegue fazer um levantamento bem real do que as pessoas estão utilizando, né? Então, se eles recebem muita pergunta lá de JavaScript, aí é óbvio que o pessoal está usando JavaScript.
Pode ser também sinal de que as pessoas estão com muita dúvida de JavaScript, né? Ou seja, JavaScript está difícil. Então, tem vários, né, dados que são retirados desse fórum, que é um fórum usado mundialmente, muito usado. Além disso, eles têm uma pesquisa, né, que eles fazem anualmente, que é justamente não só para usar os dados da base de dados deles, mas também entender qual é o sentimento do programador. Então, esse aqui é o resultado da última pesquisa que eles fizeram, né? Que são as tecnologias mais populares, né? Então, considerando aí todas as respostas, né, de profissionais, alunos, todo mundo, né, tudo junto, o JavaScript é, segundo essa pesquisa do Stack Overflow, a linguagem mais popular, né, com 67%. Seguido de HTML e CSS, que são linguagens básicas aí para programação, para construção de sites na internet. Depois SQL, né, Python, Java, e aí vão outras linguagens, PHP, C Sharp, né, várias linguagens aí, mas aí o domínio é JavaScript, HTML e CSS. Essa são mais utilizadas. Segundo a última pesquisa, né, tá para sair a mais recente aí do Stack Overflow. Mas daí é uma outra, né, outros dados para a gente ver o que a gente vai estudar. Seguindo, eita, tem um monte de coisa aqui, peraí. O outro é o GitHub, né? Então, esse é uma outra plataforma. É uma plataforma de repositórios de código na internet. Então, você cria seu site, você pode colocar você cria seu código-fonte, você pode colocar seu código-fonte no GitHub. A gente vai estudar bastante o GitHub aqui. A gente vai criar conta nele, vai colocar nosso código lá, né? Um dos focos da aula aqui é utilizar o GitHub. Então, ele mostra, né? Vou até acessar aqui, não sei se de repente até já tem uma informação mais atualizada, né? Então, ele mostra aqui as linguagens, né? Como é que está sendo a evolução das linguagens, né? Aqui nós temos 2014. Parece que está um pouco velho, né? 2014. Parece que abandonaram esse projeto aqui. Mas tudo bem, né? Aqui dá para ter uma ideia da evolução das linguagens, pelo menos até 2014, né? Então, por exemplo, o GitHub ele é um repositório de código, né? Então, a análise desses dados aqui vem do código que o pessoal mandou para o GitHub, né? Nesse período. Então, por aqui, ele é interativo, né? Então, você consegue ver como é que está em cada um dos aspectos, né? Então, aqui o primeiro é a quantidade de repositórios que estão ativos, total de envios que foi feito, né? Quantos envios por repositório. Então, você tem aqui as principais linguagens. Então, você tem aqui JavaScript, por exemplo, né? Então, tá aqui, ó. A primeira vez que apareceu foi em 1995, né? Tá lá no final do gráfico. Java tá aqui, ó. Também em 1995. Python, né? Então, aqui você tem as linguagens. Aqui está ordenada por repositórios ativos, né? Então, quais são as linguagens que dominam lá o GitHub, né? JavaScript, Java, Python, CSS, PHP, Web, e aqui vai ficando menor, né? Então, também é mais um parâmetro para a gente conhecer as linguagens, né? E como é que está a situação delas aí no mundo. E chega de parâmetros, né? São essas linguagens aí, a gente pode ver. Vamos fazer classificação das linguagens, porque eu olhei aqui, tem um monte de slide pela frente, e o nosso tempo ele está voando. Acho que eu estou viajando um pouco. Classificação das linguagens. Então, a gente pode pegar todas essas linguagens e colocar em algumas caixinhas, né? Dizer, essa linguagem é desse tipo, essa é desse outro tipo, né? Então, a gente pode classificar as linguagens de acordo com 4 parâmetros, né? Em relação à tradução, em relação ao paradigma que ela atende, em relação a como ela trata as suas variáveis, em relação à abstração. Então, beleza. Então, vamos classificar as linguagens em relação ao tradutor, né? Como que ela transforma a linguagem de programação em linguagem de máquina. Qual é a estratégia que ela usa? E nós temos 2 estratégias. A primeira estratégia é de linguagens compiladas. E aí a gente já vai aprender esse primeiro termo, que é o compilação, né? Compilação é esse processo de traduzir o código-fonte numa linguagem de programação, que é aí o quadrado verde, né? Então, você escreve lá utilizando a sua linguagem, por exemplo, eu vou escrever utilizando a linguagem C. Então, você escreve todas as instruções na linguagem de programação C,
E você passa esse seu arquivo, né, o arquivo com o texto do código-fonte que você criou, você executa ele passando por um compilador. O compilador é um outro software, né, que foi escrito lá, específico para a linguagem C. Então, o compilador ele é um software que ele vai pegar toda aquela instrução que está na linguagem C e vai converter, ou seja, vai traduzir para a linguagem de máquina. Vai traduzir para uma linguagem que o computador entenda, e dessa forma você consegue rodar o seu programa no computador. Essa tradução é chamada de compilação, que é feito pelo compilador, né? Então, compilar nada mais é do que traduzir, né, o seu código-fonte em linguagem de máquina. Então, existem linguagens que usam essa estratégia de compilar, e são as linguagens compiladas. Então, por exemplo, C++, que mais? Só C++ mesmo. São várias linguagens. O .NET, né, o C#, várias linguagens aí da modinha, passam por esse processo de compilação. Então, são as linguagens que a gente fala que são linguagens compiladas. Do outro lado do ringue, nós temos as linguagens interpretadas, que aí é diferente. Ela também é traduzida para a linguagem de máquina, só que ao invés de você pegar todo o seu código-fonte e já traduzir e criar um arquivo com a linguagem que o computador entende, esse momento de tradução é feito na hora que você roda. Então, não tem um processo antes, assim, eu estou criando meu software, eu pego, compilo ele e eu tenho meu software pronto e vou utilizar. Você entrega o seu software para o computador na linguagem de programação mesmo. Então, seu código-fonte, ele não é transformado em nada, o seu programa é ele do jeito que ele está. E para rodar, na hora que você vai rodar o seu programa, um interpretador, que também é um software que vai fazer isso, ele vai pegar a primeira linha lá do seu código-fonte, vai traduzir e vai falar para o computador fazer aquilo. Ele vai pegar a segunda linha, vai traduzir e vai falar para o computador fazer aquilo. Então, é uma coisa que acontece em tempo real. Não tem um processo antes que traduz tudo e o seu programa está pronto. É na hora que você vai rodar, ele vai traduzir linha a linha. Essas linguagens são chamadas de linguagens interpretadas. Exemplo disso aqui vai ser o PHP, vai ser o JavaScript, vai ser Python, né? Então, tem aí diversas linguagens que são interpretadas. Então, você tem as compiladas e você tem as interpretadas. E você tem as que são os dois também, né? Que aí também ficava muito fácil só se tivesse um ou outro, né? Não é preto e branco, é um ou outro, né? Tem meio tempos aí. O Java, ele é, acho que o primeiro exemplo de linguagens de compilação ou linguagens de programação que são compiladas e interpretadas ao mesmo tempo. O Java, para ele conseguir rodar, essa imagem aqui você nem precisa nem querer entender, porque nem eu estou entendendo o que está escrito. Para ele conseguir rodar em diversos dispositivos ao mesmo tempo, ele usa uma estratégia de fazer uma pré-compilação, né? Então ele transforma o código-fonte em um negócio chamado bytecode, que não é nem o código totalmente traduzido para a linguagem de máquina, e nem é o código-fonte puro. Então ele é o meio do caminho ali, né? E esse bytecode ele pode ser executado em vários lugares, né? Pode ser executado no Windows, no Linux, no celular, né? Vários lugares. Então ele faz uma meia compilação e meia interpretação. Muitas linguagens aprenderam com Java a fazer isso, né? Porque você tem o benefício das duas, né? Da compilação e da interpretação. E aí você consegue ganhar diversos benefícios aí. Então, por exemplo, o PHP ele está um pouco assim também, né? Mas a gente fala que é interpretado para não complicar o rolê. Está muito complicado já. Então, Java ele é os dois, né? Ele é compilado e é interpretado também. Ao mesmo tempo, ele não é interpretado e também não é compilado. Ele é Java. Então, a gente já sabe classificar as linguagens em relação ao tradutor, né? Ele pode ser compilado ou interpretado. Vamos ver agora em relação às variáveis, né? Como que as linguagens são classificadas em relação a variáveis. Bom, vocês tiveram aula sexta-feira de programação, né? Foi falado de variáveis já ou não? Né? Também já é demais, né? Querer falar de variável na primeira aula, né? Estou, talvez, esforçando um pouco a barra. Bom, mas basicamente, variáveis são espaço em memória, ainda não, são espaço em memória que o seu computador usa, né, para armazenar informações, né? Então, o seu software usa essas variáveis para guardar informação ali dentro. E aí tem duas maneiras de tratar essas variáveis, né? Uma maneira é a maneira fortemente tipada,
que é quando você define bem claramente qual é o tipo da variável que você está utilizando. Então, por exemplo, eu quero armazenar um número. Então, você fala assim, ó, nessa variável aqui, só aceita número inteiro. Ah, não, eu quero armazenar texto. Então, nessa variável aqui, aceita texto. Então, você pode colocar texto lá dentro para salvar na memória. As variáveis que você, ou as linguagens de programação que você consegue definir os tipos das variáveis, são linguagens de programação que a gente fala que é fortemente tipadas. Se você declarar uma variável que é do tipo número, você não pode querer colocar um texto lá dentro. Ela vai falar assim, não, aqui não é bagunça, meu querido. Aqui você diz que essa variável ela é de número, não vem querer colocar texto aqui dentro. Então, ela é fortemente tipada. Você define o tipo e tem que respeitar. Python é um exemplo. Java é um exemplo de fortemente tipadas, tá? Agora tem as linguagens de programação que são fracamente tipadas, ou seja, você cria uma variável lá e você pode colocar o que você quiser lá dentro. Você pode começar com um número, depois você põe uma letra, depois você põe um número decimal, depois você põe um valor booleano lá, um 0 e 1. Você faz o que você quiser. Isso aqui é cada um por si. Então, essas que não têm essa regra tão estrita em relação aos tipos de variáveis, são as linguagens que a gente chama de fracamente tipadas. O PHP é um tipo desse. O JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, né? Então, tem essa classificação em relação aos tipos, como ela trata as suas variáveis. Então, já aprendemos também em relação às variáveis, né, que elas podem ser fracamente tipadas ou fortemente tipadas, e isso muda totalmente como a gente vai programar. Vamos ver agora um pouco sobre a abstração, né, como é que classifica uma linguagem em relação à abstração. Nós temos as linguagens de alto nível, como eu falei para vocês, né, que são aquelas que são mais próximas da linguagem humana. E hoje todas as linguagens de programação que você vai aprender, ela é alto nível. E nós temos as linguagens de baixo nível, que aí está muito mais próximo da linguagem do computador, né? O C puro, né, o C puro ali, é considerado uma linguagem de baixo nível. O Assembly é uma linguagem de baixo nível. Então, são poucas linguagens hoje que realmente a gente usa que são linguagens de baixo nível. Porque é muito difícil de programar, a gente não precisa desse nível de abstração, né? Então, a gente programa muito mais em linguagens de alto nível. Então, a gente já aprendeu em relação ao tradutor, que ele pode ser compilado ou interpretado. Em relação à variável, pode ser fortemente tipada ou fracamente tipada. Em relação à abstração, pode ser alto nível ou baixo nível. Em relação ao paradigma, a gente tem vários, né? Aqui até agora estava um ou outro, né? Estava um ou outro, agora o paradigma a gente tem vários. A gente tem o paradigma imperativo, aí o paradigma é como que a gente dá as instruções, né, pro programa aí usando essa linguagem. Então, ele pode ser imperativo, né, que é aquele que você dá o comando, né, pro software, você fala, ó, faça isso, então ele é imperativo. Que aí a gente pode dividir as linguagens imperativas entre as estruturadas e orientada a objetos. Então, na estruturada, você vai programar usando uma estrutura parecida com uma receita de bolo. Então, é assim, ó, pega esse valor aqui do arquivo, soma com esse, divide por esse, mostra o resultado na tela, depois você grava esse arquivo aqui. Então, você dá o passo a passo, né? Primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Essa é a programação estruturada, né? O primeiro módulo aqui que vocês vão estudar, vocês vão ver diversas linguagens que vocês vão programar na maneira estruturada, embora ela tenha recursos para orientação a objeto. Então, a gente vai ver só a parte da programação estruturada. Depois tem a parte que é orientada a objeto, né? As linguagens que são imperativas orientadas a objeto. Que ao invés de você fazer essa receitinha de bolo, tipo, começa aqui e termina aqui, a programação já é um pouco diferente. Você vai programar as coisas. Então, por exemplo, eu quero fazer um programa que faz, por exemplo, um programa acadêmico, assim, do tipo um NSA. Então, você vai programar o objeto aluno. Você programar, o aluno, ele tem um RM, o aluno, ele consulta o boletim, então você programa tudo o que o aluno faz. Aí você programa o objeto professor. O professor, ele vai fazer o login, o professor vai lançar nota, o professor vai fazer chamada. E o software, ele não é uma receita de passos que vai ser seguido do começo ao fim. O software, ele é a interação entre esses objetos. Então, o software é o professor mandando a nota para o aluno enviando uma solicitação para a secretaria mandando e-mail para o professor.
Então, o paradigma orientado a objeto, a gente cria os objetos do mundo real dentro do software e coloca eles lá para brigar. Eles vão se comunicar entre eles. Então, é um paradigma totalmente diferente. Diferente de uma lista de tarefas, tipo, o computador faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e acabou. Então, orientação a objeto é essencial aí, utilizado no mundo todo. Precisa saber orientação a objeto. Mas, obviamente, a parte estruturada é importante, né? Porque ele é a base para você construir a orientação a objeto. Então, a gente começa no estruturado, depois migra para a orientação a objeto. E depois tem as linguagens de programação, que são do paradigma declarativo. Então, você não dá ordens, né, para ninguém. Você não ensina ninguém a fazer nada. Né? Você declara, você cria funções, né, de como as coisas acontecem. Ou aí é o paradigma funcional. Está numa crescente muito grande, né, essa parte do paradigma funcional, né, que você cria as funções. E o paradigma lógico declarativo também, que você cria as regras lógicas, né, da aplicação. Esse aqui nem tanto, né? O funcional vale a pena dar uma olhadinha, né? Uma coisa que... Promessa, né? Aquela famosa promessa. Não sabe se dá certo, mas é uma coisa que tem aí. Então, no curso aqui, a gente vai focar bastante aqui, né? No orientado a objetos, que é o filé mignon do negócio, né? Só que para isso a gente precisa entender o estruturado. Então, a gente vai roer esse osso aqui e depois a gente vai comer esse filé mignon. Então, pronto, né? A gente já sabe classificar as linguagens. Em relação ao tradutor, as variáveis, os paradigmas e a abstração. Para terminar, nós temos 10 minutos, nós vamos fazer o momento coaching da aula. Então, o momento coaching aqui são dicas, são 6 dicas para ser um programador ou uma programadora melhor. Primeiro, né, aí aqui, muita informação, né, sobre o que é a programação, sobre o que é o mundo do desenvolvimento de software, sobre comunidade, sobre história, sobre muita coisa aí acontecendo. Mas como é que a gente traduz tudo isso para ser um programador melhor? Primeiro, pensar grande, mas começar pequeno. A gente pode cair nesse momento, na tentação de falar assim, putz, o Mark Zuckerberg fez o Facebook utilizando PHP, e agora eu vou aprender PHP, então eu vou criar um software, aí, uma startup, e aí eu vou ganhar meu primeiro $1 milhão antes de fazer 20 anos. Pode acontecer, pode. Mas não é o que acontece com todo mundo, sabe? E a gente pode, de repente, cair na tentação de achar que as coisas são muito fáceis e que a gente vai estar entrando nesse mundo da tecnologia, startup, fintech, health tech, tudo hoje é tech, o agro é tech, né? Tudo é tech, todas as empresas, tudo é de tecnologia. E tá todo mundo ganhando milhões de dinheiro, então agora eu vou começar a ganhar milhões de dinheiro. Mas não é assim, né? A gente pode criar soluções extremamente criativas, revolucionárias, que podem virar um modelo de negócio? Podemos, né? Mas não é assim do dia para a noite que as coisas acontecem. Não é no primeiro semestre, não é 1 ano e meio, não é na primeira tentativa também, né? Muitos fracassos vão chegar antes. Então a gente tem que pensar grande, né? Pensar que a gente pode construir coisas grandes, mas a gente tem que pavimentar o solo. A gente tem que criar a base, né? Começar pequeno, fazendo coisas simples, entendendo bem o que a gente está fazendo, para depois a gente criar soluções mais revolucionárias. Segundo tópico, resolva os seus problemas antes. Não é que você tem que resolver os seus problemas antes. Na verdade, é exatamente isso. Você tem que resolver os seus problemas antes. Não é seus problemas pessoais, tipo assim, vai resolver seus problemas, depois você volta aqui. Não é isso. Pensando em tecnologia, a melhor maneira, assim, de você... O melhor software que você pode criar é um software para você. Porque, primeiro que você é o cliente, então você tem a visão do que você quer resolver, né? Então, se você vai criar um software para o comércio da sua rua, você vai ter que ir lá no comércio, vai ter que entrevistar o seu Manuel e vai ter que se colocar no lugar dele para entender como é que funciona o comércio dele, quais são os problemas que ele tem, qual seria a melhor solução. Depois vai ter que implementar a solução e entregar para ele e vai ver que ele não é isso que ele quer. Então, você criar um software para uma outra pessoa é um desafio difícil, né? Porque você primeiro precisa entender o problema, se colocar no lugar da outra pessoa. A melhor maneira de começar sendo programador é resolver um problema seu, que você tem. Então, putz,
eu sou aluno do ensino médio, eu tenho um problema para controlar os meus estudos, eu vou fazer um software para controlar aquilo que eu tenho que estudar, o dia que eu tenho que estudar, quando que eu tenho que entregar, o dia da prova. Eu vou fazer um software para mim, porque eu sou o cliente, então eu sei exatamente o que eu quero. Eu entendo o problema e eu posso propor uma solução, porque eu estou aqui no contexto desse problema. Então, resolva os seus problemas antes, né? Isso vai fazer você ganhar experiência e entender como é que você pode resolver o problema das outras pessoas. Terceiro tópico, comece com a parte prática, né? A teoria, ela é importante? Certamente que ela é importante. Mas, se você ficar muito querendo se aprofundar na teoria, vai gerar uma desmotivação porque você não vai estar construindo nada. Você vai estudar pelo estudar e qual é o resultado, né, desse estudar? Qual é o resultado de ver tudo isso? Se eu não estou criando nada. Então, comece a criar alguma coisa, mesmo que simples, construa algum código, mesmo que não seja você que construiu o código, né? Pega um código pronto, muda alguma coisa, roda, personaliza, fala, putz, eu criei uma versão de aquilo que já existia, né? Mas isso vai fazer com que você entenda os processos que estão acontecendo e ganhe uma motivação porque já está criando alguma coisa, né? Então, sempre que possível, nessas disciplinas e na vida toda, a gente vai trazer partes práticas, né, para que você faça. Primeiro faça, construa, crie, dê a luz aos seus filhos. E aí depois a gente vai melhorar a parte teórica, entender por que aquilo funciona ou por que aquilo não funcionou. Quarta dica, estude JavaScript e Python. Mesmo que de repente o professor não está ensinando Python ou não está ensinando JavaScript, JavaScript vai ter que ensinar, né? Mas estuda. Tá com tempo livre? Faz um curso de Python, tem muito conteúdo na internet, né? E é uma linguagem muito fácil para aprender. JavaScript, mesma coisa, estuda JavaScript. Porque essas duas linguagens já têm um mercado muito grande e a tendência é que cresça muito mais. O JavaScript para programação para qualquer coisa, né? Para celular, para web, para desktop. E o Python, a parte de inteligência artificial, ciência de dados, também web, né? Então, essas duas linguagens valem um tempinho, né? Você não precisa ser o expert em nenhuma delas, mas conheça, porque quando surgir a necessidade e a oportunidade, você está inteirado com o que ela faz. E depois, né, o quinto tópico, estude teoria da computação. Aqui, depois que você já está fazendo coisas, resolvendo problemas, aí é o segundo passo, né, que é você se aprofundar na parte teórica, né? E aqui tem alguns tópicos que vale a pena você estudar dessa parte teórica. Depois, tá? A dica. E por último, mas não menos importante, e não necessariamente vai ser o último, tem que começar agora, que é o pratique muito. Você pode assistir todos os vídeos do Cristiano Ronaldo batendo falta. Pode assistir todos e várias vezes. Isso não vai tornar você um batedor de faltas. Se você não pegar a bola e for para o campo bater faltas, 1, 2, 3, 100 por dia, você não vai aprender a fazer. Então você pode assistir um monte de tutorial no YouTube. Você pode assistir um monte de aula na ETEC. Se você não instalar o programa no seu computador, fazer o código, ver que deu erro, jogar o erro no Stack Overflow, ver o que o pessoal está falando, trazer aquela ideia de solução para o seu código de novo, corrigir, ver que deu certo, funcionar, ficar felizão pra caramba, mostrar para a família toda. Fala, pô, família, putz, consegui resolver um problema aqui. É isso que vai fazer de você um programador, não assistir passivamente, né? A única maneira de aprender a programar é programando, não tem outra. Então, é legal você assistir conteúdos, porque isso abre, né, um leque de possibilidades, a gente aprende muita coisa. Mas se você não trazer esse conteúdo que você está assistindo para o seu código-fonte, digitar o código, né, não só copiar lá do tutorial e colar e rodar, digitar o código, ver quais são os problemas que acontecem, aí você não vai ter um aprendizado real, né? Então, pratique muito. E depois que você praticar muito, aí você pratica mais, porque nunca vai ser suficiente. E depois que você aprender tudo sobre uma linguagem de programação, você vai ver que você está errado, né? Porque não dá para aprender tudo. Você está esquecendo alguma coisa, sempre tem mais o que aprender. Então, o aprendizado que começa aqui, ele não termina, não vai terminar nunca, né? Primeiro que muita coisa surge, muita novidade, e é muito conteúdo, né? Não dá tempo em uma vida inteira, a não ser que alguém seja imortal, talvez consiga, mas não dá tempo em uma vida inteira você saber de tudo. Mas aí a gente tem humildade, né, de saber que a gente sempre tem alguma coisa para aprender e também sempre tem alguma coisa para ensinar. Esse foi o momento coaching, né? Espero que na casa de vocês estejam batendo palmas, assim como da família de vocês,
porque foi realmente inspirador. Pelo menos para mim foi. Materiais aqui para saber mais, sempre tem um para saber mais, né? Então, tem vídeos aqui do negócio do cartão perfurado, tem os links que eu usei, tem a pesquisa do Stack Overflow de 2019, aí, que é a última, tem vídeo sobre o primeiro computador, tem uma dica aqui do jogo da imitação, né, que eu citei lá, que conta a história do Alan Turing, e tem o filme Estrelas do Tempo, que conta as mulheres que faziam cálculos na NASA, Estrelas Além do Tempo, né, 2016, mulheres lá que faziam a parte de computação da NASA. Então, tem várias dicas culturais, né, também, dicas técnicas e dicas culturais, para você realizar o seu estudo e se aprofundar mais. Limpa o choro, hein? Limpa o choro, porque agora a gente vai fazer lição de casa. O que eu ia falar? Acho que acabou a apresentação. A parte de dúvidas, né? Dúvidas? Acho que não, né? Pô, falei tanto, não dá tempo. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí para falar? Tem lição de casa, hein, pessoal? Não sei se vocês já viram, mas tem lição de casa. Tudo certo? A Rebeca disse que tá tudo certo, hein? Se a Rebeca falou que tá certo, é porque tá certo, né? Não tem como tá. Não vou contrariar a Rebeca aqui, né? O Guilherme também não tem nenhuma dúvida. Show de bola. Ô, jovens, nós temos 1 minuto, viu? 1 minuto aí do nosso tempo regulamentar. Eu vou contar para vocês que a gente tem um questionário, né? O Ricardo já respondeu. Nós temos um questionário lá na guia geral dessa disciplina, aparece lá um questionário, né? De vez em quando aparece, né? A ideia é que toda aula tenha um questionáriozinho simples, assim, só para a gente ir treinando o que a gente falou, né? Assim, ou a gente vai ter um questionário, ou a gente vai ter um exercício prático, né? Nessas matérias iniciais que são mais teóricas, a gente vai fazer o questionário mesmo, né? Quando for a gente começar a praticar, aí vocês vão entregar um conteúdo lá. Mas a ideia é que toda aula tenha alguma coisinha simples para fazer, que aí no final vocês já vão ter lá uns 15 trabalhos entregues e já fica tudo em dia, né? É melhor do que ter uma prova, né? Porque prova não faz sentido fazer prova, né? Pelo menos aqui não. Então não vai ter uma provinha assim, são esses trabalhos que a gente vai fazendo aí ao longo das aulas que vai contar com avaliação, né? Então, sempre participem, né? Sempre tem coisa rapidinha assim para fazer. Se for uma coisa que demora um pouco mais, eu deixo um tempo da aula para vocês fazerem. Na medida do possível, evitar de dar lição para casa, né? Porque vocês já estão em casa. Então, não tem como mandar lição para casa de vocês. Então, na medida do possível, a gente vai usar o próprio tempo, porque muita gente trabalha, né? Tem essa questão do tempo é complicada, né? Curso noturno, sabe como é que é. Vamos tentar usar o próprio tempo da aula. Hoje eu falei demais, não é muito a prática minha falar tanto, mas os conteúdos iniciais, infelizmente, a gente tem isso daí. Então, hoje, acho que o prazo desse questionário é até semana que vem. Então, vocês têm uma semana para finalizar esse questionário. O Ricardo pergunta, quando vamos começar a colocar a mão na massa? Em relação a essa disciplina aqui, semana que vem, preciso ver o cronograma, mas semana que vem a gente já parte com a prática de prototipagem, tá? Vai começar protótipos de software. Vai falar um pouco sobre usabilidade. Então, semana que vem já temos uma prática, não é uma programação, mas é uma prática importantíssima. O Lucas pergunta, cadê o questionário, professor? Na disciplina, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que a minha visualização é diferente da de vocês, tá? Aqui estão no Teams, ó, na disciplina de... Cadê? Apareceu aqui, ó, esse aqui é em princípios. Fora da reunião aqui, né? A reunião está acontecendo aqui, eu tô aqui fora, né? Foi postado aqui dentro desse canal, né? O canal 01, que é a primeira aula, né? Do dia 24/8. Eu costumo colocar assim os canais das aulas, né? Então, a aula 1, que aconteceu hoje, porque a semana passada foi só a apresentação. Semana que vem a gente vai criar o canal aula 2, né? 02 e a data da aula. Acho que muitos professores usam esse padrão. Então, aqui no canal da aula 1 tem esse questionário, né? Você vai clicar aqui para responder. Eu não vou clicar aqui, senão vai mostrar a resposta para vocês. Achou, o Lucas achou. Depois de ter falado tudo isso aí, tá tudo certo. Show de bola. Então é isso, pessoal. Deu o nosso horário. Vamos nessa. E semana que vem a gente está de volta. Qualquer problema, vocês chamam nós aí. Para na gravação. E desejando a todos um